pessoal, estamos com mais um episódio aqui do Radar Geográfico, nosso podcast. E hoje temos uma grande satisfação de estar aqui com a professora Kátia Antônia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do campus da FFP, que vai falar conosco sobre pesca artesanal e geografia. Professora Kátia, um Olá, enorme prazer estar recebendo você aqui para a gente conversar, tá certo? E vou começar com aquela pergunta básica. Como é que surgiu o interesse de você trabalhar com a pesca artesanal? olá, obrigada, Alex, pela questão, pelo convite. Obrigada, Mariana, também. A todos vocês que estão nos ouvindo aí, né, no canal do Radar Geográfico. Eu sou professora formada em 1987, licenciatura em Geografia, e fui professora do Estado, do município, né, Aham. como professora de Geografia. Fui professora do Colégio Pedro II também, e depois, então, em 1999, eu me torno professora da UERJ. E a questão da geografia e pesca é uma história longa, eu tenho mais de 20 anos. Inicialmente, eu trabalho, né, e trabalhava desde a época da iniciação científica, que eu Uhum. me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalhava com a professora Júlia Dom Bernardes, e trabalhava com a questão da geografia urbana, Uhum. né? Na época que Júlia trabalhava em movimentos sociais urbanos, né? Júlia depois vai estudar o agronegócio, estuda hoje, né? Uma das maiores pesquisadoras no país sobre agronegócio, e eu comecei a estudar as condições dos trabalhadores urbanos. Uhum. Terminando o doutorado, isso já em 2001, eu escrevi o primeiro projeto que iria trabalhar com os pescadores em condições de precariedade, né? O Certo. chamado trabalho precarizado, onde nós trabalhávamos com três grupos: os catadores de materiais recicláveis. E é muito interessante porque o ano de 2001 é quando o Ministério do Trabalho reconhece Uhum. esses trabalhadores, né, e como posto de trabalho formal. Trabalhava também com os ambulantes e com os pescadores artesanais em contextos urbanos, ou seja, dentro do contexto de São Gonçalo, Isso que eu ia te perguntar. Isso no município de São Gonçalo, no né? município de São Certo. Gonçalo. E quem trouxe, quer dizer, era um projeto guarda-chuva, né? Entendendo isso em contexto metropolitano, a metrópole do Rio de Janeiro, e a inspiração em relação à pesca artesanal veio em diálogo com um bolsista, que hoje é professor, né? Professor doutor Alberto Toledo Rezende. E Alberto, na época, tinha uma monografia que estudava os pescadores do Gradim. E essa monografia, ela se articula, portanto, com o projeto de pesquisa. Aquele projeto, ele recebeu financiamento, foi um dos primeiros financiamentos da FAPERJ que nós recebemos, e nós, então, começamos a trabalhar com os pescadores e pescadoras artesanais. De lá para cá, a gente nunca mais conseguiu sair. Abandonei os ambulantes, os catadores de materiais recicláveis. Brinco, porque a gente está voltando agora no projeto Lixo Zero a conversar com os catadores, e mergulhamos de maneira muito profunda no entendimento do que é a pesca artesanal, como modo de vida, como cultura, como trabalho, mas também os seus conflitos, sobretudo nos impactos da modernização. E o que ficou assim de marco muito interessante para nós, né? No momento a gente não tinha tanta consciência, hoje a gente tem uma consciência maior e melhor, é de ter foco da pesca artesanal em contextos urbanos. Sim. Por quê? Porque a maioria dos estudos foca na questão agrária. Uhum. Tanto é que no debate junto à Associação Nacional de Geógrafos, esse debate ele vai aparecer primeiro no contexto agrário, para depois, né, trazer para os contextos urbanos. Então, assim, foi aí que nós começamos. Tá certo. E, bom, a geografia trabalhando com esses pescadores. Quais seriam, assim, porque é um campo de trabalho, por exemplo, da antropologia. E o que que coincide, o
que difere o trabalho do geógrafo do trabalho do antropólogo com comunidades? Alex, essa pergunta, ela é uma pergunta epistemológica, né? Ela é Uhum. uma pergunta ontológica, ela é fundamental. Fundamental por quê? Entender qual é o lugar de nós, geógrafos e geógrafos, a lidar com esse fenômeno, que é o fenômeno da pesca artesanal. Né? Primeiro, que é um fenômeno antigo, né? É um fenômeno, é um dos postos de trabalhos é, mais reconhecido no Brasil. Já no Império já tinha É. ações em relação à pesca artesanal, a pesca como um todo, né? A pesca industrial ela vai surgir no século XX, tá? Em meados do século XX, dentro de um contexto de uma política nacional que já começa com Getúlio Vargas, mas que vai ganhar força a partir de 1964, a chamada Política Nacional da Pesca. E assim, o que difere o estudo geográfico da pesca do estudo antropológico da pesca? Obviamente que a gente sempre realiza um diálogo bastante primoroso com os antropólogos, né? Aham. Dentre eles, o que a gente mais cita, inclusive, é o professor Antônio Diegues, da Universidade de São Paulo, que desde a década de 60 já vinha fazendo um estudo antropológico da pesca brasileira. Hoje tem vários professores também da UF que trabalham da antropologia da pesca. Mas o que é interessante, né? E a disciplina que a gente oferece, que hoje a gente tem uma rede chamada Rede Nacional Geografias, no plural, da Pesca. A ideia de geografia no sentido da pluralidade, né? Certo. O reconhecimento desse território nacional, ele não é único, ele precisa ser compreendido nas suas geograficidades e nas suas historicidades. E aí, o que cabe à geografia estudar o fenômeno da pesca, mas não como os antropólogos. Porque os antropólogos, eles têm, a princípio, né, várias metodologias muito interessantes, metodologias participativas, a própria etnografia é a principal delas, mas o foco central é o modo de vida, é entender como aquele grupo social ou como os grupos sociais eles vão produzir a sua historicidade, a sua territorialidade e também a contribuição desse grupo social para pensar a dimensão antropológica mesmo, né? Para pensar a cultura, Aham. pensar a importância da cultura, né? Dos elementos de tradição para pensar. Então esse é um dado central, assim, é uma espinha dorsal que vai caracterizar a antropologia. E o que vai caracterizar a geografia? Então, quando a geografia começa a estudar, na verdade, o que nós fazemos, Alex, é uma atualização e trazer novas discussões sobre o estudo da pesca em contextos geográficos. Não somos os primeiros, Aham. tá? A geografia clássica francesa, né? Isso tem um trabalho maravilhoso do professor Cristiano Quaresma, que fez um levantamento bibliográfico dos primeiros geógrafos brasileiros que vão estudar a pesca, não vou nem dizer a pesca artesanal, que vão estudar a pesca, inclusive no Rio de Janeiro. Então tem esse trabalho que depois eu posso passar para vocês, Uhum. tá? E era um trabalho ainda feito na base de uma geografia tradicional, de uma geografia clássica, descritiva, tá? Quando eu começo, então, a analisar o papel da pesca para a geografia, eu vou me deparar com o desafio de pensar o lugar do fazer geográfico. O que é a geografia? Né? A gente sempre faz essa pergunta. Certo. Para que serve a geografia? Né? E Vila Costa vai dizer que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer Fazer a guerra. guerra. Né? O professor Milton Santos vai pensar o papel do geógrafo no terceiro mundo, né? Como esse papel de revelação, né? Mas também de reconhecimento das desigualdades, de reconhecimento de que o espaço geográfico ele não é um dado, ele não é um produto em si, mas ele é uma construção social. Então, diante disso, quando a gente começa a fazer essa reflexão sobre o estudo geográfico da pesca, a gente vai se deparar com algumas questões epistemológicas. A primeira delas é de que a geografia ela tem o compromisso de compreender a produção social do espaço e os diferentes agentes produtores do espaço, Aham. né? A gente vai trabalhar numa perspectiva também, a partir do materialismo histórico e dialético,
buscando entender as contradições e os paradoxos. E, sobretudo, fazendo o exercício mais recente, né, por exemplo, trazido a partir do Edgar Morin, que é a dialógica, ou seja, o pensamento complexo, de criar instrumentos de aprender a ouvir o outro naquilo que o outro é, ou como diz a professora Ana Clara Torres Ribeiro, né, a aprender a ouvir o outro e entender o sentido da ação, não para o pesquisador, o sentido da ação para o sujeito que está lá e que sofre e que nós estamos no diálogo com esses sujeitos, homens e mulheres. Então, assim, a geografia e a pesca artesanal, ela vai, então, problematizar o território vivido, né? Algumas categorias a gente vai trabalhar de vários autores, né? Dentre eles o próprio professor Milton Santos, quando vai trabalhar o conceito de território usado, de homens lentos, o conceito também que remete ao território normado, ou seja, o conjunto das normas. Por quê? Quando a gente começa a fazer os trabalhos de campo, né, que são muito importantes, não existe pesca artesanal, estudo de pesca artesanal sem trabalho de campo, Uhum. e isso é uma herança que a gente aprende com a antropologia, né, e que a gente não pode perder, a gente valoriza muito isso, que é no trabalho de campo que a gente vai desenvolvendo as metodologias para poder entender o sentido da ação do outro e da outra. Então, ao mesmo tempo, sem perder de vista os diferentes agentes que estão em torno desses pescadores e pescadoras artesanais, né? E aí a gente começa a reconhecer um processo que é muito comum, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o impacto da modernização nos territórios pesqueiros. Então, quando a gente começa a trabalhar a Baía de Guanabara, porque é a primeira grande área, vamos dizer assim, aquática, a área marinha que a gente vai ter como referência, a gente vai identificar são 5.600 indústrias, né? Uhum. Sendo algumas indústrias de grande porte, como a indústria petroquímica, Isso. né? Como o setor portuário. Só que a cada novo empreendimento se tornam áreas de contenção à pesca e à navegação. Ou seja, os pescadores eles ficam impedidos de circular. Aqueles pescadores que estão ali no entorno, passando debaixo da ponte de Niterói, do ponto de vista do território normado, eles são ilegais, quando na verdade eles sempre viveram. Quer dizer, o que é a Sim. história da pesca na Baía de Guanabara, que começa com a pesca das baleias, ou melhor, antes disso, começa com a pesca dos Dos indígenas, indígenas, né? né? Então a história da pesca ela é muito interessante, porque a gente não consegue precisar a sua origem. O que a gente consegue ver nas fontes históricas é que a população indígena já praticava a pesca, né, de muito tempo, as diferentes etnias. Quando os portugueses vieram no processo colonial, também trouxeram as artes de pesca, tá? E principalmente a conhecida pesca da baleia, né? Que vai dar toda a infraestrutura para poder fazer com óleo da baleia, a questão, né, da arquitetura, enfim, da infraestrutura de construção da própria cidade. Então, assim, a pesca artesanal, ela vai trazendo para nós, é como se nós estivéssemos falando com um fenômeno e com um objeto que não é um objeto em si, né, como um objeto de conhecimento, mas que é um sujeito do conhecimento também, e que vai se desvendando, e que vai se revelando, e que vai alterando a nossa maneira de fazer pesquisa, que vai alterando a nossa maneira de pensar a extensão e de pensar o ensino. Então, assim, por isso eu não consigo sair. É apaixonante, né? Apaixonante. Os pescadores e os colegas lá da Federal da Bahia, eles costumam dizer que a pesca que eu fui pescada pelas redes dos pescadores. Mas, enfim, voltando à questão central, pensar os instrumentos e as categorias e os conceitos geográficos como conceitos centrais para que a gente possa entender esse universo da pesca. Então, quando se fala, por exemplo, em território pesqueiro, está se falando de um território não como Ratzel vai colocar como território do Estado. Muito pelo contrário, é o território que o Rafestan nos ajuda a pensar nessa relação de poder, né? Nessa relação como rede, como relação de poder. E o papel dos movimentos sociais também na disputa pelo território, pelo sentido de desenvolvimento, pelo sentido de sociedade.
tá? Então, assim, é um fenômeno e um campo de pesquisa que ele abre muito em termos de geografia para a gente pensar a própria geografia urbana, a própria geografia agrária e o próprio tamanho do território brasileiro. Sim. Em geral, quando a gente faz os estudos e olha, né, nos dados do IBGE, em geral, como a gente via? A gente via o território brasileiro como sendo o território continente. Quando a gente começa a estudar o papel das águas, né, a importância das águas, o Albert Moraes ele fala sobre isso, inclusive, você vai ter um mar continental que hoje, né, alguns autores, a própria política nacional vai chamar, por exemplo, de Amazônia Azul, a nova fronteira, né, como sendo o mar, como um território também muitas vezes não contabilizado e não compreendido por nós, né, professoras e professores, pesquisadores, como sendo também tamanho do território nacional. Sim, Assim interessante isso. como o território insular dos rios, Sim. né? O que significa você pensar a dimensão do que é um rio Amazonas, né? Então, há pouco tempo teve a Ampeg, que foi em Macapá, Sim. e lá nós vimos o Rio Amazonas. Então, assim, a própria leitura e esse debate, que não é só a Cátia Antônia que faz hoje a gente tem aí, nossa, centenas de pesquisadores, sobretudo os mais jovens, né, fazendo essa análise do território das águas, do território que se refere às comunidades tradicionais, às comunidades pesqueiras, marisqueiros, caiçaras, começa a mostrar uma totalidade antes não vista. Então, acho que realmente um momento assim que altera a nossa episteme, ou seja, a nossa maneira de pensar e fazer a geografia. Certo. Mas é interessante que quando a gente está falando, assim, por exemplo, de como você está colocando aqui, pesca no município de São Gonçalo, pesca artesanal no município de São Gonçalo, pesca artesanal no município do Rio de Janeiro, muita gente se espanta, mas existe isso? Em cima dessa questão do desconhecimento de grande parte da população e do que você está falando em relação à própria ação do Estado, enfim, desses tantos agentes, a gente pode falar que pesca artesanal nesses municípios é um ato de resistência, porque nós temos tantas dificuldades. Você estava falando aí das indústrias que poluem. A gente poderia acrescentar, no caso da Baía de Guanabara, também esgoto doméstico. A gente poderia falar das questões ambientais, né? A gente teve derramamento de óleo na Baía de Guanabara, e isso afeta diretamente os pescadores. No caso da Covid também, né? Foi um setor que foi diretamente atingido. É ato de resistência mesmo? Cada vez mais está sofrendo ataques, é isso mesmo? Na verdade, Alex, é um grupo social, né? Os trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal são assim, conforma, né? Um grupo social que historicamente sempre foram muito atingidos, tá? Então, assim, e a resistência, ela se dá de duas formas. A primeira forma é a partir das organizações políticas. Uhum. Então, já na época do Império, a gente tem um exemplo tanto da Bahia, né, quanto no Sul, Paraná, alguns exemplos de criação de algumas entidades já de resistência, entidades pesqueiras já resistindo e trazendo e discutindo isso do ponto de vista político com governos. Mas no século XX, você tem, de fato, uma intensificação do processo modernizador, né, com a chegada das indústrias, das grandes empresas, né, a ampliação dos navios, não só do tamanho do navio, mas também o tamanho dos portos, e com certeza um aumento daquilo que a gente vai chamar da contenção para essas populações, em função também da propriedade privada. Então, você tem hoje algumas áreas que se tornam áreas de condomínio, por exemplo, em Paraty, Uhum. que na região, não vou falar nem Paraty, vou falar Niterói,
Então, os pescadores de Cambuinhas costumam falar que eles foram expulsos Expulsos, né? na medida em que aquele capital imobiliário para a classe média alta, ela chega lá, naquela região. Então, assim, a resistência ela é muito grande. E ela é uma resistência muitas vezes dolorida, muitas vezes sofrida. E tem um conceito da professora Ana Clara, né, que é o sujeito corporificado, e que a Ana Clara chama atenção para que nos nossos estudos, tanto da sociologia quanto da geografia, a gente não veja o sujeito como uma caracterização abstrata, mas veja como uma condição humana, como aquele que sofre, que vive e que morre, né? Que adoece e que morre. Então, assim, muitas vezes a luta pela resistência, ela também é uma luta de sofrimento, ela também é uma luta de desencanto, ela também é uma luta que produz é, em vários contextos, vários tipos de doença, inclusive doença mental, Uhum. depressão, ansiedade, pressão alta. Então, assim, mais recentemente a gente teve agora o presidente da colônia de Z15 de Santa Cruz, ele faleceu, ele teve um infarto. E era um homem de luta, um homem permanentemente na luta. Então, assim, a resistência é uma categoria que a gente vem trabalhando, o próprio conceito de resistência, de insurgência, é uma categoria que nos ajuda a pensar o que significa, de fato, entre aspas, justiça ambiental, Aham. o que significa racismo ambiental, né, que são categorias que vêm dos Estados Unidos, né, que nascem no Sim. contexto dos movimentos negros, nos Estados Unidos, e também conceitos e que vai nos ajudar a entender as formas de segregação, não só pela renda. Não é só uma questão, como a gente estudava na década de 80, 90, que a gente fazia os estudos urbanos e trabalhava o conceito de segregação, de favelização, periferização, baseado muito no contexto da Da renda, renda, sim. né, pobreza, quando na verdade a gente começa a mergulhar na história, né, na história de vida, na história oral desses sujeitos e sujeitas, e a gente começa a reconhecer os seus vínculos, quer seja como população quilombola, população negra, população caiçara, população indígena, população pesqueira. Então, por que é importante compreender essa totalidade, reconhecendo a diversidade e reconhecendo a multiplicidade, né? Ou seja, a gente não abandona o conceito de classe no marxismo, né? A gente não abandona o conceito de classe social. No entanto, a gente precisa trazer novos elementos. Por quê? Porque a gente também precisa reconhecer aquilo que o professor Carlos Walter vai chamar, quando ele estuda a população, né, da Amazônia, que é o reconhecimento das especificidades e das histórias desses sujeitos. Então, quando ele vai estudar os seringueiros, tem toda uma historicidade daquele povo, que é o povo da Amazônia, o povo da floresta. Então, o mesmo a gente traz para entender o que são os povos das águas, né? Como é que esses povos das águas eles têm uma percepção de tempo, de vento. Quando diz que vai chover, chove mesmo. Uhum. Quando diz que o tempo vai mudar, vai mudar. Muitas vezes consegue ler as tábuas de marés, a tábua de marés, num sentido muito mais orgânico e dinâmico do que o próprio dado matemático Aham. aparece. Então, assim, há um conhecimento e um saber também sendo produzido, né? Esses saberes a gente precisa dialogar em termos de conhecimento científico com esses conhecimentos vividos e experimentados, né? Então, certa vez eu estava na Baía de Guanabara e estava muito assim, feliz, querendo conhecer as ilhas, quando um dos pescadores, né, dono do barco, falou: professor, nós temos que ir embora que vai chover. Eu falei: como vai chover? O céu está azul. Olha aquela nuvem, professora. Eu dizia: não, vamos um pouco mais, vamos mais devagar. Olha, professora, a senhora é responsável, hein? A senhora é responsável. Mas só que aqui no barco quem manda sou eu. Eu falei: sim, senhor. E você acredita que uns 40 minutos depois a chuva veio, e veio muito forte, a gente sem casaco, sem roupa adequada, nem Agasalho, né? nada, sem agasalho, sem capa de chuva, sem
sem enfim, o guarda-chuva, sem nada, e choveu. Então, assim, há de fato um conhecimento, quando eles falam do Sudoeste, quando eles falam dessas mudanças climáticas, né, dessas alterações, que eu nem sei se são mudanças climáticas, a gente precisa estudar, mas dessas alterações climáticas, são elementos muito importantes. E hoje, Alex, a gente tem pessoas, por exemplo, na biologia, a minha colega Rosana, na FFP, que já estuda a compreensão dos peixes a partir do conhecimento do pescador. Aham. Então, hoje você já tem um campo novo, né, chamado o etnoconhecimento, que é trazer esses conhecimentos para dentro da pesquisa científica tem tido resultados muito interessantes, sabe? Então, assim, isso também é forma de resistência. Então, a forma de resistência, ela se dá pelos movimentos sociais, tá certo? Que aí vai aparecer a luta política, nos espaços políticos, nos espaços governamentais, na luta por direito, inclusive o direito ao reconhecimento da profissão, né? Por quê? Porque o pescador artesanal ele é reconhecido como posto de trabalho ao nível nacional, Certo. entende? Então esse pescador ele tem direito ao registro de pescador profissional, assim como existe a partir da década de 70 a chamada pesca industrial, que foi um produto do Estado. O Estado criou a pesca Sim. industrial. O governo federal, né, na chamada Política Nacional de Pesca, na década de 60, 70, vai criar grandes investimentos para a compra tanto das grandes artes de pesca, né, as grandes redes, como as embarcações. Então, isso foi um investimento. E a pesca industrial, ela cresce, sobretudo, na região sul e sudeste. Por quê? Porque é onde tem, ou tinha, né, os grandes cardumes. Aham. Tá? Então, é criado nesse sentido. E naquela época, já contando um pouquinho a história, a partir do governo do Vargas, o sonho do Vargas, de Getúlio Vargas, era ter uma pesca industrial. Isso vai Certo. aparecer na documentação. Aham. A gente tem um livrinho que depois eu acabei não trazendo para você, mas depois eu trago. A gente tem um livro que fala isso, a política pública e a pesca artesanal. Então, já em Vargas, vai aparecer uma série de legislações buscando investimento financeiro para a pesca. Só que ele não pensava isso a nível nacional, ele pensava com foco para a região sul e sudeste, tá? E aí o que acontece? O Vargas ele dizia: a pesca artesanal é um atraso, assim Olha. como os caiçaras eram vistos como atraso, assim como os caipiras, né, Aham. a pequena agricultura era vista também como um atraso, e pensar o desenvolvimento teria que ser pensado a partir da industrialização. Uhum. Industrialização de quê? Não só da industrialização dos manufaturados, enfim, dos produtos dentro do contexto urbano, mas também dentro do contexto agrário. Então, a pesca, que é uma atividade agrária, né, mesmo que esteja em contexto urbano, ela é contabilizada como atividade agrária. E o que acontece? Então, ela vai sendo pensada no seu processo de industrialização. Ali, o pescador artesanal, esse mais pobre, mais precarizado, do caico, da canoa caiçara, era visto como um atraso. Aí vem a pesca industrial. Quando chega a década de 80, sobretudo quando o IBAMA é criado, em 1989, o que acontece? Começa a se fazer os primeiros estudos e vem o debate internacional, que é um debate que vai dizer a chamada pesca predatória. Ora, se a pesca industrial ela se torna uma pesca predatória, porque de uma vez só, né, aquela embarcação consegue tirar 10 toneladas do Sim. mar, isso foi um produto do Estado. E aí o próprio Estado começa a combater. E foi um momento muito ruim para a pesca Que artesanal. Por interessante quê? isso. Porque o IBAMA sai, há uma tradição, né, de quem está no controle sobre a política de pesca, se é a Marinha ou o Ministério da Agricultura. Em 1989, quando o IBAMA é criado, a pesca artesanal, a pesca em geral, ela vai para dentro do IBAMA. Só que o IBAMA, ele não quer pensar na produção dos estoques, nada disso, ele quer pensar em conter. E aí começa um processo de criminalização acentuadíssimo.
um processo de criminalização muito forte. É, E os pescadores se rebelam no Brasil pelo inteiro. Estado, né? O Estado, o No IBAMA, né? Brasil inteiro começa a se Caramba. rebelar. E começa a se rebelar dentro de uma estrutura política, por quê? Porque em 1919, isso está na dissertação de mestrado do Alberto Toledo Rezende. Alberto Toledo Rezende ele vai estudar as primeiras formas de organização política ao nível nacional. E vai aparecer em 1919 o cruzador José Bonifácio, da Marinha do Brasil, que era um navio com toda uma composição, que vai mapeando do norte ao sul e vai criando as colônias de pescadores. Então, as colônias de pescadores elas são criadas como se fosse o terceiro braço do Estado. Aonde o Estado, onde não dá para botar marinheiro, não dá para botar comandante, tinha o pescador sem salário nenhum, mas que estava lá para dedurar se estava Sim. chegando estrangeiro, aquela coisa toda. Isso é muito legal, até a dissertação do Alberto é uma dissertação muito importante. E aí o que acontece? Então, esse primeiro mapeamento são mapeados em torno de mais de 800 colônias. Dentro da Baía de Guanabara são 5 colônias. Tem a colônia lá de São Gonçalo, a Z8, a Z10 Ilha do Governador, a Z11 Ramos, a Z9 Magé e na Praça 15, que eu não vou me lembrar qual é a Z. Mas tem Copacabana, tem a colônia de Copacabana, Sim, e tem a sim. colônia de Cipitiba, e vão sendo criadas. Então, quando o IBAMA chega, e tem a Confederação das Colônias, quando o IBAMA chega, isso há um grito nacional, sabe? É um momento que eles começam a se organizar numa perspectiva nacional. E hoje, em termos de resistência política, né, além de ter as colônias, tem um número grande das associações. Por quê? Já existiam associações, não vou dizer que surgiu só a partir da Constituição de 88, mas a Constituição de 88 permite dizer que qualquer pessoa pode se filiar a qualquer associação enquanto sindicato. Então, as colônias perdem a exclusividade sindical em relação aos pescadores e artesanais, né, no caso, porque tem vários tipos de outros formatos de organização. Quando a gente está falando da Z14, Z15, nós estamos falando de colônia, de associações de pesca artesanal, mas existem outros tipos, tá? E aí, no caso, vai surgir as associações. Então, muitas associações surgem na década de 90, surgem na década de 2000, com essa perspectiva de também estar na luta do reconhecimento dos pescadores. Quer seja, né, de todo esse conflito com a modernização, a denúncia em relação aos espaços, ampliação da poluição, né, a mortandade de peixes e esgoto, etc., como também a luta pelo direito previdenciário e o direito ao registro, registro profissional de pesca. Por quê? Porque tem momentos históricos que o Estado não dá. E aí fica aquele monte de gente sem documentação, assim como a Marinha do Brasil, já desde os seus primórdios, exigia a legalização da embarcação. Hoje, legalizar a embarcação é algo muito difícil. Depois eu quero falar com você um pouco sobre a campanha Pesca Legal. Você falou que esse quadro que você estuda aqui no Rio de Janeiro, né, você falou das geografias da pesca, tem outros campos, né, de pesquisa, tem outros pesquisadores também nesse campo de pesquisa no Brasil, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade, fora do Brasil, você tem notícias, você tem alguma ideia de que essa questão também exista e também passe por uma questão de resistência, de sobrevivência de pescadores em outras nações? Muita gente. Isso aí. Hoje a gente tem um site organizado pelo professor. O professor Cristiano Quaresma, que hoje ele até trabalha e está num cargo de direção junto ao Ministério da Pesca, mas o Cristiano, a história do Cristiano é muito interessante, porque o Cristiano ele começou a estudar pesca ainda na graduação, depois no mestrado e doutorado. No mestrado e doutorado eu acompanhei, nos encontramos no encontro de geógrafos, quando a gente viu várias pessoas trabalhando esse tema, e o Cristiano é de uma família de pescadores. O pai do Cristiano é pescador artesanal no Rio Grande. Então, o que é interessante? Cristiano, então, junto comigo, né, ele e depois eu, né, em segundo lugar eu,
criou a Rede Nacional Geografias da Pesca. E é uma rede hoje que tem mais de 300 pessoas, 300 Olha, pesquisadores, no Brasil inteiro. Então tem gente que vai desde lá dos rios, da Amazônia, sabe? Ele é da FURG, ele é lá do Rio aham, Grande, a Federal da Bahia, vários pesquisadores, a professora Catarine Prost, a professora Guiomar, nossa, é muita gente. Cristiano, lá da Universidade Federal do Pará, todos geógrafos e trabalhando essa rede, muitas dissertações e teses saindo também nessa perspectiva, e sempre assim, com um predomínio do entendimento dos grandes impactos nos territórios pesqueiros. Esse tem sido o principal tema, né? Mas existem outros temas também, tá, Alex? Por aham. exemplo, a Thaís, ela faz uma pesquisa muito legal, ela terminou a tese de doutorado junto com o Guiomar, na Federal da Bahia, trabalhando a Escola das Águas, que foi a partir do movimento dos pescadores, né, o movimento nacional, o MPP dos pescadores, junto com a pastoral da pesca, criaram uma escola que vai fazer todo esse debate, né, de um modelo muito no diálogo com Paulo Freire, mas de uma perspectiva do reconhecimento dos corpos desses sujeitos, das perspectivas dele. Não é uma escola das águas para ensinar a pescar, entendeu? Então, assim, é Sim, legal falar isso, que muita gente fala assim, uma vez falei isso para um pescador, e falou assim, mas não precisa ter escola para a gente ensinar a pescar. Mas não é isso. É o direito, né, e a luta desses filhos, dessas crianças, desses adolescentes, e entrar para a universidade, no processo de alfabetização, que muitos ficavam atrasados no processo de alfabetização, porque tinha que trabalhar muito cedo, e uma escola que se adeque à realidade dessas comunidades pesqueiras, que muitas vezes não pode ser dentro desse modelo da escola formal. Isso é um outro processo interessante, assim, dentre outras coisas que a gente poderia falar nesse campo de geografias da pesca. Kátia, eu sei que você é uma professora universitária assim, inquieta, no sentido de você dar aula, você participa da administração, faz a sua pesquisa, mas eu queria trazer, em função até do tema que você está apontando, que é a tua vida acadêmica, a questão da extensão. Como é que a atividade extensionista se casa com a pesquisadora que está trabalhando com pesca artesanal? Junta uma coisa com a outra? Como é que é isso? A questão, na verdade, você está fazendo uma questão existencial, né? Não deixa de ser, A né? gente tem desenvolvido uma categoria de análise em oposição ao território normado, que é a categoria de geografia das existências. E as geografias, no plural, das existências, geografias com letra minúscula, porque não é uma nova área, não é um novo campo, né, nada disso, não é uma geografia urbana, não é uma geografia agrária, não é nada disso. É a geografia da existência, ela vai remeter a essa compreensão desse tempo lento, desse cotidiano, desse tempo de vida do outro. E essa inspiração, Alex, ela vem muito, não só pela nossa necessidade, como no diálogo com a professora Ana Clara, eu sinto muita falta dela, muita saudade, porque ela fazia esse diálogo e ela trazia autores da sociologia para que a gente entendesse o que é o vínculo social, o que é a sociabilidade, mas também o que é o conflito, o que é a cisão, o que é a fragmentação, né? O que é a crise, porque nem tudo é Sim. só crise também. E aí tem uma passagem muito interessante, porque essa geografia das existências, elas, na verdade, ela nos ajuda a pensar o sentido da ação do outro. Por que o outro lhe questiona determinadas coisas que, de repente, para nós pesquisadoras, aquilo a gente não vê como algo importante e que a gente passa a ver como algo importante. E o quanto que essa geografia das existências nos ajuda a pensar também a dimensão do método, tá? E aí é onde eu quero chegar para a sua pergunta. Por quê? Porque quando a gente começa, eu posso citar isso com muita tranquilidade, o primeiro projeto, quando eu escrevi, eu dizia, eu vou estudar todas as comunidades pesqueiras da região metropolitana. Aham. Eu consegui? Não. Claro que não. Claro que não. Ou eu faria uma estatística, ia lá, pegava Sim, um dado em um dia só, ou eu mergulharia com profundidade, né? Então eu teria assim, eu tinha dois caminhos sim, metodológicos. sim. Então, nos dois caminhos metodológicos que eu coloquei na proposta do projeto, eu consegui só dar conta do segundo.
Do primeiro, não. Por quê? Porque eu ficaria de forma pouco aprofundada. É, É como se eu estivesse fazendo um trabalho com dados secundários, vamos dizer assim. entendi. E quando, na verdade, o que a gente faz nos trabalhos de campo são dados primários. Primários. Eu trabalho também, você falou da minha trajetória, eu trabalho também no mestrado e doutorado da História Social desde 2007, da Faculdade de Formação de Professores. Em cada lugar a gente aprende um pouquinho, né? Verdade. Então, na História Social, o que foi que eu aprendi na História Social? Que nós, geógrafos, produzimos fonte. Ao estudar o presente, você produz o que vai ser a fonte para a história. Bem, então nós optamos pela segunda questão de método, que era fazer esse tempo lento da pesquisa. Refazer e olhar e refazer o tempo todo a metodologia. Ou seja, eu estou elaborando uma entrevista, mas ela não dá conta. Então a gente vai para fazer um estágio de vivência. Vamos conversar mais longamente. Vamos entender quais são os problemas. E com isso, há uma coisa importante que é ganhar a confiança. Trabalhar com comunidades tradicionais numa perspectiva antropológica, e os antropólogos falam isso, né, com muita força, inclusive o professor Diegues fala isso, que é o quanto que o outro, a gente está, na verdade, buscando revelar a vida do outro. E tem que perguntar se o outro, ou se a outra querem que revelem. Não é verdade? verdade. Então é preciso ter muito cuidado. E aí não é só uma questão epistemológica, não é só uma questão de método, não é uma questão de ética. Né? Então, a ética de saber que o outro é o autor dessa história que a gente está contando também. Não somos nós autores. Né? Nós somos coautores com eles, eles contando a sua própria, os seus depoimentos, né? As suas histórias, as suas tristezas, as suas alegrias. Então, esse processo ele precisa ser compreendido por nós. Com isso, a gente começou a alterar a metodologia. E nos aproximarmos da chamada metodologia participativa. Né? Chegamos a ler o Tiolan, né? Pesquisação do Tiolan. Pesquisação. Né? Que ele faz, um autor francês, que ele vai fazer essa experimentação na UFRJ, com os colegas da UFRJ, que depois vai dar origem à economia solidária. Então, começa a fazer essa análise e mostrar que, muitas vezes, as demandas vêm deles para nós. E aí nós vamos ignorar? Não. Nós começamos a elaborar projetos a partir da demanda deles. Um desses projetos, que já é de 2003, é o projeto de extensão Pescando por Meio de Redes Sociais. Tá? Então, o projeto Pescando por Meio de Redes Sociais, de tempo em tempo, ele vai fazendo um conjunto de ações. O primeiro conjunto de ações que foi feito foi trabalhar com a minha equipe fez um curso sobre RPG, junto ao Ministério da Pesca, na época, né, 2003, criado o Ministério da Pesca. E o que é, então, como ter acesso ao registro de pescador profissional? Porque tem uma burocracia ali, e você tem uma vez por ano, só tem validade anual, então o pescador, se ele esquece a data do aniversário, ele perde. E aí nós fomos conhecer a Superintendência de Pesca no Rio de Janeiro, e etc., e formamos e passamos a dar alguns cursos nas comunidades. O segundo processo, o segundo momento, a gente começa a trabalhar com direito previdenciário. Por quê? Muitos pescadores reclamando que eles estavam morrendo em cima do trabalho, que eles não tinham direito à aposentadoria. E aí fomos estudar, junto com um setor muito importante, e aí eu gostaria de agradecer a dona Dilma, que já é uma aposentada, uma servidora aposentada do INSS, mas que deu todas as aulas, inclusive para os nossos alunos e para mim também, chamado Direito à Educação Previdenciária, o direito previdenciário. Porque o pescador artesanal, assim como o agricultor, eles são segurados especiais. O segurado especial, ele tem todo um processo de aposentadoria do direito quando está, né, o auxílio-doença, auxílio-natalidade, que é diferente do trabalhador urbano. Específico, né? Específico. Então, ele não é pelo tempo de serviço só, é pelo tempo de trabalho. Então, há uma série de coisas que eu não vou conseguir detalhar aqui. E uma vez apresentando isso, a gente foi ajudando nas comunidades a formar, junto com as lideranças locais, que eles entendessem sobre isso.
E aí, o que é a grande característica da extensão? A extensão, a gente não vê extensão como prestação de serviço, de ficar lá dando. Não, a gente não faz. A gente vê a extensão, até numa perspectiva geográfica também, a gente vê a extensão como aquele momento de formação e depois a gente sai. Sim. Né? Então, por exemplo, quando as lideranças de Itaipu, que nós trabalhamos lá na área oceânica de Itaguaí, de Itaipu, sobretudo as associações, tá? Porque as colônias, elas sempre tiveram muita estrutura do governo federal para esse tipo de coisa, Certo. inclusive para dar os cursos, para fazer as carteirinhas e aquela coisa toda. Só que tem muita briga. Então tem muitos pescadores que não vão para a colônia. E aí criaram novas associações. Né? Isso, ou seja, a gente está falando dos conflitos internos que existem lá. E aí a gente foi dando. Então, quando nós chegamos em 2011 na Baía de Sepetiba, nós adquirimos também um conjunto de conflitos lá. Vimos vários e vários conflitos acontecendo com as empresas, com o Estado, com a Marinha do Brasil, enfim, com o Ministério Público chegando. Nossa, você não imagina. E aí o que acontece? A gente passou a dar também os cursos, e aí já lá na Baía de Sepetiba eram os cursos de esse curso que eu te falei, que é o curso de Direito Previdenciário, e atualmente a gente está na campanha Pesca Legal, que termina esse ano, tá? O que é a campanha Pesca Legal? Bem, em 2016, 2017, os pescadores estavam sendo presos, porque dizia que matava bota, ele dizia que não matava, até que o próprio Ministério Público conseguiu ver, a partir de um evento que nós fizemos na UERJ também, de que, na verdade, estava tendo derrocagem no mar, explosão no mar, e aquele sedimento do fundo do mar, aquele da antiga Ingá, aquilo tudo subia, Estava subindo e os botos estavam doentes, estavam adoecidos. Então eles estavam. Quando ele cai na rede, ou que ele aparece com uma marca de rede, é porque ele já está desorientado. Isso conseguiu comprovar isso, foi muito importante. Mas mesmo assim, os pescadores reclamavam que, volta e meia, eles estavam sendo multados porque não tinha legalização da embarcação, não tinha a legalização, não tinha carteira de pesca, ou não tinha a carteira POP, que é da Marinha que dá, porque a carteira POP ela substitui o RPG. O RPG é do Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura e vice-versa. E aí o que acontece? O Ministério Público fez uma tarefa grande na época, a gente conseguiu fazer legalizações, e no caso das embarcações, a gente conseguiu fazer algumas legalizações. Só que aí veio a pandemia. Então, quando veio a pandemia, parou tudo. Aí, em 2022, volta, então, a campanha Pesca Legal. Até agora, a gente está aí com uma realidade de 96 embarcações sendo legalizadas, só que dessa vez a gente fez diferente do antes da pandemia. Antes da pandemia foram 276 embarcações, só que agora a gente fez a partir da Marinha do Brasil, da Capitania dos Portos de Itacuruçá. Então a gente está em pleno momento agora de finalizar essas 96 embarcações. Agora eu vou dizer para você, Alex, é caríssimo, é muito caro você legalizar uma embarcação, um caico de 3 metros, de 4 metros, um caico que às vezes não custa nem R$ 2.000 no mercado, e ele gasta mais do que isso, porque ele tem que pagar uma série de taxas, ele tem que pagar um engenheiro naval que vai fazer o laudo, RTA, ele precisa pagar o seguro da embarcação, ele precisa pagar o cartório. Nesse cômputo todo, isso aí, na verdade, sai mais de R$ 3.000. E aí esse pescador ele não vai pagar a legalização da embarcação se ele não vai conseguir comer. Ou uma coisa ou outra, dentro de um contexto de redução do número do estoque pesqueiro. Porque eu trabalho com os pescadores das baías. Qual é a diferença do pescador da Bahia, Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, ou Baía de Todos os Santos, né, como os colegas fazem lá em Salvador? Qual é a diferença da região metropolitana de Salvador? Qual é a diferença? É que esses pescadores eles não podem ir para muito longe. Se eles forem para muito longe e pegar esses ventos que chegam e pegar essas marés elevadas que chegam, eles morrem. Eles não têm infraestrutura para trabalhar no mar aberto, entende? E essas embarcações, elas são, então, vivem esse contexto de sofrimento também, né? Porque você, o tempo todo, alguém dizer para você que você é ilegal, quando, na verdade, você faz parte de comunidades tradicionais de 300 anos. Exatamente. Né? As canoas caiçaras
lá de Marambaia, elas são canoas de mais de 100 anos. Aí a gente quer mapear isso junto com o IPHAN agora para trabalhar isso enquanto inventário nacional, tá? Esse é o novo, É o o futuro. futuro pescando por meio pescando por meio de redes sociais e ao mesmo tempo uma coisa para a gente poder terminar a minha fala nessa questão é o quanto que a extensão altera a pesquisa. Porque ao fazer isso, você vai trazer novos elementos para você pensar a Redireciona, pesquisa. abre novas frentes, né? Abre novas frentes para fazer pesquisa, abre novas frentes de metodologia, de levantamento de dados, de organização de dados, de cartografia social, de cartografia da ação. Então, na verdade, não se separa, né? Quando a gente fala, muitas vezes a gente fala de maneira assim retórica, né? Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, para nós não é retórico, para nós é Realidade, orgânico, né? é realidade E, e retroalimenta, e né? Uma coisa retroalimenta. retroalimenta a outra. Exatamente, exatamente. Kátia, a gente começa a se aproximar aqui do finalzinho. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar. Depois de tantos anos, tantas décadas trabalhando, você acabou de apontar agora o futuro. E é isso que eu queria te perguntar. Como é que você vê o futuro dessa questão, desses trabalhadores, né, dessas populações tradicionais de pesca em áreas urbanas? Você se sente otimista? Você se sente frustrada? Qual a sensação que passa na pesquisadora, Cátia Antônia? É a pesquisadora Cátia Antônia, geminiana, nascida no dia 12 de junho, é sempre assim, como geminiana, a gente somos duas, né? Eu sou duas em uma. Então há momentos da angústia, há momentos da dor, há momento, por exemplo, quando teve essa questão de 2016, 2017, 2018, eles adoeceram, eu adoeci também. Junto, né? Adoeci pela primeira vez, eu tive crise de ansiedade, eu nem conhecia o que era isso, né? E a gente começa a ter sintomas, até que você vai no médico, o médico diz: não, isso não é isso que você está pensando, isso é uma crise de ansiedade. Mas por quê? Você tem que diminuir o estresse. Então os médicos falam para mim isso, você tem que diminuir o estresse. Falei, mas como diminuir o estresse se eu vou lidar com as comunidades e as comunidades estão em estresse? E tem uma dimensão interessante nessa relação de confiança, Alex, que o outro passa a ligar para você. Tá? Então não vou dizer assim, a minha pesquisa está aqui, termina aqui, eu não tenho nada a ver com vocês. Sim. Os caras estão lá com Cheguei em casa, mas acabou. não tem isso. A gente vai sábado e domingo, a gente vai ouvindo as demandas, a gente vai muitas vezes ajudando a fazer dossiês, né, junto ao Ministério Público, daqui a pouco eu vou dizer para você um deles que nós fizemos, que é público. Então, por exemplo, o que acontece? Essa Cátia Antônia, ela vê o presente como muito ameaçador. Existe há uma reflexão que eu faço de que a geografia ela nasce como uma ciência do Estado, ela nasce como uma ciência do imperialismo mesmo. Sim. E essa geografia ensinou muitas vezes que havia vazios demográficos onde tinha gente, onde tem gente. Populações ribeirinhas, populações indígenas, populações caiçaras. E esse debate brutal que é a chamada terra do Estado, terra devoluta. Então, a Lei de Terra, em 1950, quando ela nasce, ela nasce em oposição, né, logo depois do fim da escravidão, exatamente para fazer com que as pessoas, entre aspas, né, os chamados cidadãos livres, mas sem direito nenhum, passe então a existir. E é uma existência desigual, uma existência de uma certa perversidade, como diz o professor Milton Santos. Então, assim, não dá para a gente pensar pescadores artesanais sem esse contexto de uma sociedade que ela se constrói a partir do processo de discriminação permanente, né? De você negar, de negação permanente do outro. Então, esse processo ele vai continuar, ele não vai terminar. Né? Agora, o que é mais interessante hoje em termos de esperança é que as comunidades pesqueiras, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, elas estão muito mais conscientes do que antes. Elas estão muito mais militantes do que antes. Elas estão muito mais organizadas do que antes. Por outro lado, como diz o Paul Antzan, né? O Paul Antzan não estuda Brasil, mas o livro dele nos ajuda a pensar o Brasil.
que é que ele vai dizer que a luta de classes ela está dentro do Estado, ela está no interior do Estado. Então, hoje existe um conjunto de legislações que vai reconhecer as comunidades e povos tradicionais. Esse é um dado importante. Esse é um dado importante que eu vou dizer para você que me dá muita esperança. E o quanto que essa juventude que está vindo aí, de povos e né, dessas comunidades, possa estar consciente em relação a isso e lutar em relação a isso. Então, assim, existem vários elementos, né, do marco legal, vamos dizer assim, de políticas públicas, que ao mesmo tempo que negam, você tem outros marcos que Que garantem. garante. Então, esse movimento dialético, né, que a gente precisa entender e que é muito geográfico, porque nós estamos falando do território, nós estamos olhando o território, né, nacional e dizendo como é que essas tensões acontecem. Um outro desafio, né? Então, eu falei para você, o que significa dizer uma geografia que ensina que havia vazios demográficos quando tinha gente. Significa uma nova leitura sobre a ocupação do território nacional. E que não é botar indígena aqui, indígena ali, não. É botar o nome das etnias. É o nome das etnias, é o nome dos quilombos, é o nome das identidades locais. E aí o que é interessante? Não existe escala mais importante. Porque antes se dizia que a escala mais importante ou era da geopolítica Aham. ou era a Sim, escala sim, nacional. sim, Não, sim. a escala do lugar ela Do ganha lugar, uma vai ganhando. vitalidade e um diálogo. E hoje você tem Junto com essas cartografias, junto né? com essas cartografias. E você tem hoje aquele movimento dos discípulos do povo do Yves Lacoste, que eu não vou me lembrar aqui o nome de todo mundo, mas que estão trabalhando até hoje, eles vão falar disso, de uma geopolítica a partir do local. Então, como as lutas locais, elas vão interferir nessas lutas nacionais, né? Então, assim, Cátia Antônio, ao mesmo tempo que reconhece esse presente como difícil, também reconhece esse presente como possibilidades. E aí eu acredito muito naquilo que o professor Milton Santos não teve tempo de avançar, que é o período popular da história. Então, hoje tem uma tensão do período popular da história. Mesmo as periferias que nós estudamos lá atrás, na década de 80, lembra? Uhum. Década de 90 como lugar do vazio, lugar da pobreza, lugar... Hoje tem uma potencialidade enorme as periferias também. Há uma nova releitura do que são esses jovens, Efervescente, né? efervescente, exatamente a partir da musicalidade, a partir das danças e a partir das técnicas, né? A gente tem aqui, eu estou aqui numa sala, né, do radar geográfico, com toda essa infraestrutura que hoje os jovens também se Tem acesso, apropriam é disso, verdade. têm acesso, reproduz novas visões, novas leituras, novos vídeos. Então, assim, a gente tem uma potencialidade muito grande, e para você que é jovem, é isso mesmo, o futuro está na mão de vocês. Inclusive de pensar o modelo de desenvolvimento desse país, o modelo de desenvolvimento fluminense. Kátia, eu não tenho como te agradecer, foi ótimo. Muito obrigado por você estar aqui dividindo teu conhecimento, tua vida conosco, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Ah, poxa, alegria minha. É isso aí. Terminamos então aqui mais um episódio do Radar Geográfico. Eu peço sempre que você acompanhe a gente nas redes sociais, no nosso site, enfim, fique sabendo das novas entrevistas, novas conversas que a gente vai ter aqui, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.